Ok, estamos de volta aqui com a última parte do programa para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem jogos, teve jogos, rodada cheia ontem, Guarani 4, Duque de Caxias 0, o Bragantino perdeu de novo em casa, 2-1 para a equipe do Boa, o Grêmio Barueri 1, Vila Nova 0, Goiás 2, Sport 1, Goiás está só subindo nessa tabela, Portuguesa de Esportes e Americana ficou no 0-0, Paraná 0, Ponte Preta 1, Reação da Macaca, Náutico 2, Vitória 0, mais uma derrota do Vitória. Salgueiro 1, Asa 1, empate. E Casa e Criciúma 1-0 para o Criciúma. E ABC e São Caetano ficaram no 2-2. Tá aí então os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aqui o Gil Arruda. Gil, ontem, quarta-feira, tivemos rodada cheia, terça-feira, do campeonato, que tem sequência sexta-feira. E alguns jogos chamaram a atenção. Apesar de pegar o fraquíssimo do Caxias, no jogo dos Lanternas, o Guarani meteu 4-0. O Bragantino perdeu em casa, a Portuguesa enroscou no Americana e a Ponte Preta venceu mais uma. A Ponte Preta conseguiu uma grande vitória jogando lá no estádio Dorival de Brito, em Curitiba. Ponte Preta que vem de derrota em casa para o Bragantino, que agora perdeu em casa para o time de Minas. Uma grande vitória da Ponte. Agora a Ponte está a 1 ponto atrás da Portuguesa. A Portuguesa que com esse empate contra o Americana conseguiu se manter na liderança, 27 pontos contra 26 agora da Ponte Preta. E na próxima rodada vamos ter o grande confronto entre Ponte Preta e Portuguesa. Jogo marcado pelo Moisés Zucarelli e tenho certeza que teremos muitas emoções nessa partida. Falando dos outros jogos, né, o Guarani conseguiu uma grande vitória, conseguiu se libertar aí com essa goleada de 4-0 em cima do Duque, que está fazendo uma campanha muito ruim. Não é recente participação de times cariocas na segunda divisão, e o Duque de Caxias está fazendo com que os cariocas acabem ficando com vergonha do seu clube por fazer uma campanha muito ruim. 4 pontos em 13 partidas é uma campanha lamentável. Mas o Duque de Caxias acabou não segurando o Guarani, que é um dos lanternas, como você disse, e o Guarani agora, a tendência é só subir na tabela. Tá certo, essa é a tendência sim. Gil Arruda, o detalhe é o seguinte, falamos da Série A, da Série B, passamos as sonoras relacionadas aos times aí da Série A do Campeonato Brasileiro, mas paralelo a isso tudo, está acontecendo um torneio internacional, com dois detalhes. O Internacional marcando presença e também o Luiz Gustavo jogando, é isso? É um torneio que todo ano acontece, né? Realizado por um dos patrocinadores do Bayern de Munique, né? O jogo acontece no estádio do Bayern, é um torneio amistoso que se encerra hoje, né? Ontem tivemos aí 2 partidas, o Bayern de Munique jogou contra a equipe do Milan, o Milan abriu o placar com o Ibrahimovic, e depois tivemos alguns lances de ataque para ambos os lados e o Toni Kroos empatou para o time da Baviera, o Bayern. No segundo tempo o Luiz Gustavo entrou, teve até uma chance de gol, bateu um chute, teve um chute de fora da área, a bola passou perto do gol do goleiro Abiati, mas o jogo terminou 1-1, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Bayern venceu por 5-3 e está na final contra o Barcelona. Barcelona que também venceu nos pênaltis. Barcelona que venceu o Inter de Porto Alegre, Barcelona que começou aí fazendo uma jogada ensaiada, uma jogada perfeita praticamente, de faltas, né? Que o Iniesta cobrou, teve um toque no meio de campo, o Thiago Alcântara, filho do ex-jogador Mazinho, da seleção brasileira, fez 1-0 do Barcelona. Ainda no primeiro tempo o Barcelona teve outras chances de gol, o Muriel salvou o Inter algumas vezes, a torcida do Bayern que estava presente, né? Porque o Bayern seria um jogo de fundo, estava torcendo para o Internacional de Porto Alegre. No segundo tempo, numa jogada ofensiva da equipe de Porto Alegre, o Ney acabou empatando para o Internacional. Depois o Barcelona acabou fazendo o segundo gol com o mexicano Jonathan dos Santos. No finalzinho, um escanteio cobrado para a área, o Leandro Damião, que inclusive a imprensa catalã elogiou muito ele depois da partida, e acabou empatando de cabeça. Nos pênaltis, o Inter fez que nem a seleção brasileira feminina, masculina e militar. Acabou perdendo nos pênaltis para o Barcelona. O Barcelona que faz a final contra o Bayern de Munique, e o Inter enfrenta o Milan no 13º lugar. Tá certo. Destaque, o Luiz Gustavo entrou aos 15 Isso. do segundo tempo, criou boas jogadas e pôde mostrar, porque agora a mídia europeia e principalmente a brasileira está mais de olho no futebol dele. Inclusive em contatos com o professor Evaldo, né, que foi o primeiro professor do Luiz Gustavo, ele já disse que várias emissoras procuraram ele para pegar material aí, né, da carreira do Luiz Gustavo, que jogou para o Pindamonhangaba aqui nas categorias de base. O próprio pai dele, o baiano, já está confirmado para ir para a Alemanha para assistir a partida, e a partida no caso do Brasil contra a Alemanha. Enfim, a cidade está fazendo uma festa, né, com o Luiz Gustavo representando a Pindamonhangaba lá na seleção brasileira. Tá certo. E esse torneio aí, Gil, é um torneio, digamos assim, vale alguma coisa?
jogadores principais estão jogando no Barcelona? Como é que é? É um torneio amistoso, né? Como eu disse, todo ano acontece, né? E acabam jogando todos os jogadores dos grupos aí do Barcelona, do Inter, do Milan, também do Bayern de Munique, vai rodando todos os jogadores. O torneio que é patrocinado, como eu disse, com um dos patrocinadores aí da equipe do Bayern de Munique e acaba fazendo grandes partidas, né? Essa época tem muitos torneios amistosos pelo mundo aí, né? Que nem times da Inglaterra estão jogando aí nos Estados Unidos, tem o Chelsea jogando na Ásia, o Chelsea e outros times da Inglaterra jogando na Ásia, enfim. Temos muitos torneios aí, porque a temporada vai começar em breve, né? A temporada alemã começa em agosto, a inglesa também começa, enfim, muitos jogos aí que vão começar em breve no futebol europeu. Falta acertar o calendário, né? Porque os campeonatos na Europa começam agora e o brasileiro está fervendo. Aí no final do ano, quando eles terão as férias dele, nós estamos com o nosso campeonato acabando. Começa a nossa pré-temporada. Já se foi discutido muito esse acerto de calendário que não aconteceu até agora. Não aconteceu, até porque também tem diferença de clima, né? No caso da final da temporada aqui no Brasil é verão e lá na Europa é inverno e tem muitas pausas lá. No campeonato alemão é um dos que fica mais tempo parado, em virtude da forte neve que cai lá na Alemanha. Eles ficam praticamente um mês e meio sem futebol. E aqui no Brasil já tentaram adaptar o calendário brasileiro ao calendário europeu, mas ainda não deu certo. Em outros países da América do Sul a gente vê mais parecido com a Europa, porque eles fazem 2 campeonatos nacionais por ano praticamente. Eles declaram o campeão do primeiro e do segundo turno como campeões nacionais. Na Argentina acontece isso. No Brasil eles tentaram adaptar alguma coisa, mas ainda falta muito para poder ficar igual. Por falar Argentina, e o técnico da Argentina? O técnico da Argentina, o Sérgio Batista, parece que não vai continuar na seleção. Depois desse resultado aí que aconteceu na Copa América, o Sérgio Batista acabou sendo aí demitido da seleção argentina e a seleção argentina está tentando pegar o Gerardo Martino, que é o técnico da seleção paraguaia. E já falaram em Maradona de volta, mas eu acho difícil o Maradona voltar. Para a Argentina, aquele é o técnico do Paraguai, que situação chegou, hein? Com todo respeito ao futebol do Paraguai, mas que situação chegamos aí envolvendo a seleção argentina. Para fechar o programa, tem 2 informações aqui. O ala Diego de Limeira foi cortado ontem a seleção brasileira que prepara para disputar o pré-olímpico em Mar del Plata, na Argentina. O jogador possui uma lesão na cartilagem do joelho. Com o corte, são 16 atletas que seguem brigando por uma vaga. Os principais jogadores também já estão fora, né? Mais uma vez, os jogadores que disputam a NBA pediram dispensa da seleção, né? Destaques para o Leandrinho, para o Anderson Varejão, o Nenê também é outro nome que está fora. E aí acaba complicando um pouco o trabalho do basquete brasileiro, que quer voltar para as Olimpíadas, está há muito tempo já fora dessa disputa, e a gente vê aí que vão acabar jogando a garotada que disputou o NBB, que também são bons jogadores, mas a expectativa é de que o Brasil acabe ralando um pouquinho nesse pré-olímpico, né? Tem confronto contra a Argentina, contra os Estados Unidos, que são as maiores potências do basquete sul-americano. É esperar para ver. Como o assunto é basquetebol, já está sendo preparada mais uma edição da NBB, que esse ano deverá ter 18 equipes disputando. O ano passado foram 15. Então, na verdade, esse ano mais 3 equipes devem integrar. A Liga Sorocabana, Tijuca e Londrina. Tem até o dia 15 de setembro. Quer dizer, como o basquete não vive bom momento no Brasil, um torneio com os 8 times até passa a empolgar, né? Com certeza, principalmente porque teremos aí, como você disse, um representante do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que é uma capital muito importante do esporte, o Rio de Janeiro que agora terá também um representante no voleibol, né, voleibol masculino, tem o time da Tijuca, como você disse, e aqui no Vale nós temos o São José. São José que está representando o Vale no Campeonato Nacional, e temos outros projetos parecidos, como o time de Jacareí, que vai disputar esse ano o Campeonato Paulista da primeira divisão, pode chegar em breve na NBB também, e a gente vê o basquete com essa NBB conseguindo aí um fôlego para tentar voltar às Olimpíadas. Tá certo, João. Vamos fechar o programa de hoje aqui. A gente falou em lesão, vai ser assunto para amanhã. Quero nem falar, vou falar, sim, mas destacar, mas deixa para amanhã, porque para fechar no futebol, o Luiz Fabiano, hein? Nova cirurgia de novo. Vai ser operado de novo, né? Daqui a pouco o Adriano vai estrear primeiro que ele. Não, brincadeira, hein? Brincadeira, né? Daqui a pouco o Adriano vai estrear primeiro que ele. O Adriano que está contido faz um tempo já no Corinthians, e o Luiz Fabiano voltou e até agora não voltou, entre aspas, podemos dizer assim, a jogar com a camisa do São Paulo. E o São Paulo vai ter que correr atrás dele. Essa ideia de repatriar jogadores é complicado, né? Porque é um ano do Corinthians sem Adriano, né? Praticamente 6 meses. Ah, mas foi um acidente, tá? Mas foi. Se o cara tivesse 100%, não teria tido aquela lesão. E agora, o Luiz Fabiano também, que não consegue entrar em campo com a camisa de São Paulo. No caso do Adriano, ele acabou se contundindo aqui no Brasil, ele já estava com outros problemas, né? Problemas psicológicos. No caso do Luiz Fabiano, não, ele já veio com uma contusão e chegou no Brasil e acabou descobrindo que tem outra e mais outra, e assim vai. E assim vai, né? Não tinha cicatrizado ainda a cartilagem, lá que ele fez na perna lá, e agora vai começar tudo outra vez, né? Um processo mais rápido de cicatrização, mas para o São Paulino que está eufórico. E o Luiz Fabiano tem um detalhe, meu gente. Ele é um caso que é o seguinte: com essa bolinha que estão jogando em Pato,
né? Você falou bem do Leandro Damião, que não foi convocado. Sim. Logo aí com 3 partidas do São Paulo, vai dar saudade dele de novo, hein? Se o Luiz Fabiano conseguir aí voltar a mostrar o futebol que ele mostrou na Copa do Mundo no ano passado, com certeza o Mano vai lembrar dele e vai colocar ele de volta na seleção brasileira. E até porque também se ele mostrar um bom futebol, o pessoal vai esquecer todo esse tempo que ele ficou parado. E lembrar que quando o Luiz Fabiano conseguiu a façanha, o São Paulino é um pouco mais comedido, mais sossegado, né? Mas o Luiz Fabiano conseguiu lotar o Morumbi numa noite, quando ele chegou para meio de semana. Meio de semana. Parou o trânsito de São Paulo quando ele parecia apresentado. E, na verdade, o Luiz Fabiano acaba aí agora se gerando uma série de problemas para o São Paulo Futebol Clube. Gil Arruda, um abraço e até amanhã. Até amanhã, temos mais esporte para você ligado na RVC. Ok, voltamos amanhã para falar mais de esportes. Grande abraço.